Boa noite, nossos queridos irmãos. Boa noite a meus irmãos que estão aí nos assistindo. Que o nosso Deus, o Deus do Espírito Santo, esteja presente aqui na central e também em vossos lares. Vamos louvar o nosso Deus com flua em mim. Espírito sopra em mim, me leva a
Boa noite a todos. Cumprimento os que estão aqui conosco na igreja e também aqueles que nos assistem através da página oficial da Igreja Central de Mojimirim. E quero convidar todos vocês, assim como estão, a fechar os olhos para nós, em oração, falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é o grande Deus, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é o mantenedor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Espírito Santo, Ele habita conosco, Ele tem nos conduzido e tem, Senhor, nos ajudado em nossas lutas e em nossas fraquezas. Agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, por esse momento especial que temos de adoração a Ti aqui na Tua casa. Queremos pedir que o Espírito Santo nessa noite, mais uma vez, venha falar conosco por meio da Tua palavra. Que Ele nos dê o discernimento, nos dê a compreensão, o entendimento do assunto que estaremos abordando. Nós te pedimos e oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nos reunindo todos os domingos para estudarmos um pouco das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse já é o 4º domingo que nós estamos então nos reunindo e estudando algumas dessas crenças. Hoje nós vamos estudar a crença de número 10, a experiência da salvação. A salvação, ela não é algo que acontece em um momento. A salvação, ela faz parte de um processo. Esse processo da experiência da salvação, ele é definido em 3 termos. O primeiro é a justificação, a santificação e o terceiro é a glorificação. A experiência da salvação, ela pode também ser dividida em 3 dimensões: no passado, no presente e no futuro. No passado, fui justificado. No presente, estou sendo santificado. E no futuro, serei glorificado. Em outras palavras, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Nós vamos estudar um pouquinho então nessa noite sobre esse assunto, a experiência da salvação. Quando nós falamos de salvação, talvez para muitas pessoas a pergunta que vem à mente é: ser salvo do quê? Do que nós precisamos ser salvos? Lá no livro do Gênesis, eu queria pedir para que você que está aí com a sua Bíblia, talvez com o aplicativo da Bíblia no seu smartphone, Gênesis capítulo 3, nós temos ali o relato da queda. Deus criou um mundo perfeito, Deus criou criaturas perfeitas, mas quando nós vamos ali para o capítulo 3 do Gênesis, nós percebemos que há uma ruptura na criação de Deus. O ser humano, ele desobedece a Deus. Ali no livro de Gênesis, eu quero ler alguns versos, diz assim a partir do verso 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando Deus criou o nosso mundo, Deus colocou o primeiro casal que ele havia criado, Adão e Eva, em um jardim que ficava no Éden. Esse jardim era um lugar especial. E nesse jardim, a Bíblia nos relata que haviam 2 árvores específicas. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Deus orientou os seres humanos que ele acabara de criar com as seguintes palavras: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês irão morrer.
A desobediência iria resultar em morte. Quando nós vamos então aqui para o capítulo 3 do Gênesis, nós percebemos já de início que a serpente, ou seja, o próprio Satanás, que se utilizou de uma serpente, de um animal que Deus havia criado, ele se aproxima de Eva e começa então a dialogar com ela. E no meio desse diálogo, se nós continuarmos lendo o relato do capítulo 3, nós vamos perceber então que Eva acabou sucumbindo à tentação do diabo. Ela acabou comendo do fruto, e a Bíblia diz que ela levou para Adão, seu esposo, e Adão também comeu do fruto. Desobedeceram a ordem de Deus. E por conta da desobediência, o pecado ele entrou no nosso mundo, no nosso planeta. É por isso que nós sofremos. É por isso que no mundo acontecem tantas desgraças, tantas tragédias. No livro de Romanos, eu queria que você me acompanhasse na leitura. Livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Esse também é um verso bem conhecido. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Através da desobediência de Adão e Eva, os representantes, do nosso planeta, nossos primeiros pais, podemos assim dizer, toda a humanidade, toda a raça humana foi infectada com o vírus do pecado. Por isso todos pecaram. Davi, no livro dos Salmos, diz: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Nós precisamos ser salvos do quê? Da condenação do pecado, que é a morte. Mas Jesus, ele veio aqui nessa terra justamente para nos libertar da condenação do pecado, que é a morte. Vou seguir aqui com os slides. Nosso primeiro slide diz assim: os cristãos não podem ser estáticos. Se o Espírito de Cristo reina dentro de nós, Romanos capítulo 8, verso 9 afirma isso, estaremos sempre em processo de mudança. Por isso que eu falei que a salvação, ela faz parte de um processo. E nós, cristãos, filhos de Deus, precisamos estar sempre num processo de mudança, num processo de transformação. É exatamente isso. Eu queria ler no Evangelho de João, capítulo 3, os versos 3 e o verso 5. Evangelho de João, versos 3, capítulo 3, verso 3 e verso 5. Evangelho de João, o quarto evangelho da nossa Bíblia. Verso 3 e verso 5, faz parte aqui, essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus, quando ele então teve uma conversa com um homem, chamado Nicodemos. Jesus diz assim no verso 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. E aí no verso 5 Jesus responde novamente: em verdade te digo, quem não nascer da água, portanto o batismo pelas águas, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Não só da água, mas também do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, que vai então atuar em nós e através de nós, nos preparando para herdarmos as coisas que Deus prometeu. Ao longo das Escrituras, as descrições das experiências do crente, salvação, justificação, santificação, purificação e redenção, são focalizadas como já alcançadas, sendo realizadas presentemente.
por ocorrer no futuro. E é importante compreender essas perspectivas, né? Então, salvação é um processo que envolve o passado, o presente e o futuro. Deixa eu ler esse próximo slide. O conhecimento factual acerca de Deus e de seu amor e benevolência é insuficiente. A tentativa de desenvolvermos o bem em nós, separados de Cristo, é contraproducente. A experiência da salvação, que alcança as profundezas da alma, provém então somente de Deus. Como é possível alcançar a salvação? Bom, existe apenas um meio, através de Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, Atos capítulo 4, versículo 12, nós temos uma declaração feita pelo apóstolo Pedro, onde ele diz o seguinte, Atos 4, verso 12. Ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação só através de Jesus. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho para a salvação. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira. Só através de Jesus, através dos méritos de Cristo. A experiência da salvação envolve arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. Nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos. Arrependimento. Pouco antes da crucificação de Jesus, ele prometeu aos discípulos que iria enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8, Jesus diz as seguintes palavras. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Acerca do Espírito Santo, ele diz que quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo, portanto, o pecador, da justiça, do pecado e do juízo. No livro de Atos, no capítulo 2, nós temos ali um momento descrito da descida do Espírito Santo na sua plenitude. E uma grande multidão que estava reunida ali no Pentecostes, que ouviram os discípulos, os apóstolos de Jesus, testemunharem de Jesus com poder, eles sentiram a necessidade de um arrependimento. E também sentiram a necessidade de um Salvador. Diante daquela experiência que eles tiveram, eles fizeram a seguinte pergunta para Pedro. E essa pergunta está registrada no capítulo 2 de Atos, no verso 37. Eles perguntaram para Pedro o seguinte, verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Diante da necessidade de um Salvador, o que faremos? Pedro então responde na sequência, no versículo 38, Pedro responde: arrependei-vos. Arrependimento. O que é o arrependimento? O que significa arrependimento? Ou o que significa arrepender-se? No hebraico, a palavra para arrependimento é nakum. Essa palavra basicamente significa sentir-se triste, ou sentir tristeza. O termo equivalente no grego, né, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, o termo equivalente no grego para arrependimento é metanoel, ou metanoia,
que significa modificar a mente ou sentir remorso. O verdadeiro arrependimento, ele vai levar a termos uma atitude de tristeza ou de remorso, ou de mudar o nosso pensamento, a nossa mente. O coração é amaciado e subjugado quando percebemos que a morte de Cristo nos justifica e nos liberta da penalidade do pecado, que é a morte. No Evangelho de João, no capítulo 12, verso 32, Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, estava se referindo à sua morte na cruz, ele disse que a todos atrairia a ele mesmo. O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, toca o nosso coração e a nossa mente. Em geral, a palavra justificação, conforme utilizada teologicamente, é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente, ou trata como justo. Justificação é o oposto de condenação. A base para semelhante justificação é não a nossa obediência, mas sim a obediência de Cristo. Nós fomos justificados por Cristo. Nós não temos nenhum mérito. A justificação é algo que nos é oferecido. Nós não produzimos justiça em nós mesmos. O termo justificação representa, no grego, a tradução, no grego essa palavra justificação é dikaioma, que significa exigência de justiça, regulação, sentença judicial, ato de justiça. Justificação também vem do termo grego dikaioses, cujo significado é justificação, vindicação ou absolvição, Ou seja, nós não temos justiça em nós mesmos. Precisamos que alguém externamente nos ofereça a sua justiça. Somente Deus pode fazer isso. E Jesus, então, o fez, Ele que nos justifica. A justiça provém dele. Nós não temos mérito algum. Através da justificação, pela fé em Cristo, sua justiça nos é imputada. Tudo está em ordem conosco, diante de Deus, porque Cristo se tornou o nosso substituto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, eu quero ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A culpa ou a condenação que nós merecíamos recaiu sobre quem? Recaiu sobre Jesus. Ele pagou o preço. Jesus pagou o preço. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, Romanos 5, 18 e 19 nos diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por um só ato de justiça que foi feito por Jesus. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, pela obediência de Jesus Cristo. Resultados da santificação e da justificação. Os resultados são santificação, adoção na família de Deus, a certeza da salvação, vida nova e vitoriosa e o dom da vida eterna. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos que aparecem aqui. Falando sobre salvação. Muitas
muitas pessoas, elas pensam ou imaginam que poderão ser salvas através das obras que elas praticam. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, nós temos a seguinte declaração, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela não é meritória. Na verdade, ela é meritória no sentido de que somente a Jesus pertence os méritos da salvação, e não a nós. Nós não temos mérito nenhum. Nós não podemos ser salvos por nenhum tipo de obra que nós façamos. Somente através de Cristo. A salvação é um dom de Deus, oferecido para nós pecadores, que não temos a mínima condição de alcançá-la. Somente através e por meio de Jesus Cristo. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé, e isso não é mérito nosso. Verdadeiro arrependimento e justificação levam à santificação. Justificação e santificação acham-se intimamente relacionadas, distintas, mas jamais separadas. Elas designam duas fases da salvação. Justificação é aquilo que Deus faz por nós, e a santificação é aquilo que Deus faz em nós. A adoção na família de Deus. Ao mesmo tempo, os novos crentes recebem o espírito de adoção. Nós somos agora, uma vez que somos justificados, uma vez que nós aceitamos a justiça de Cristo imputada sobre nós, nós somos adotados na família de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Somos filhas e filhas, filhos e filhas do Rei. Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as promessas de Deus. A justificação traz também a certeza da aceitação do crente. Traz consigo a alegria de uma união com Deus agora. Uma vida vitoriosa. À medida que cresce a nossa fé nele, nossa cura e transformação progride, e ele nos concede crescentes vitórias sobre os poderes das trevas e o dom da vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 12. Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 12. Vou fazer a leitura do texto. 1 João 5, verso 12 diz assim: aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele está falando de vida eterna. Aquele que tem o Filho, vai Jesus Cristo, tem a vida, mas aquele que não tem a Jesus não tem a vida, né? Queria falar um pouquinho mais sobre santificação. Santificação é o segundo processo da salvação, que é um processo presente. Faz parte, né, do momento no qual nós estamos vivendo. É um processo de uma vida toda, santificação. Santificação é a tradução do termo grego hagiasmos, cujo significado é santidade, consagração e santificação. O termo equivalente para santificação no hebraico é kadash, que significa separar para uso especial. Portanto, santificação de alguém santificado é alguém separado, né? É exatamente essa ideia que o texto bíblico nos apresenta para a santificação. Uma vez que o sangue de Cristo traz purificação, justificação e santificação, o crente agora é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Não importa o seu passado, não importa os erros que você cometeu,
Não importa os pecados que você praticou. Uma vez que você aceitou a justiça de Cristo, imputada sobre você, uma vez que você busca viver esse processo de obediência, de santificação, você recebe o perdão, uma nova chance, uma nova oportunidade, né? Como diz o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, verso 17, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Por ocasião do segundo advento, seremos modificados, transformados fisicamente. Nosso corpo mortal e corruptível será tornado imortal e incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 até o verso 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Diz assim o texto: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Paulo está falando da morte, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso chama-se glorificação. Esse é o último processo que acontece no processo da salvação. A glorificação, ela vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. A justificação foi um ato feito por Deus através do sacrifício de Cristo. Ele nos justificou. A santificação é um processo de uma vida toda, enquanto nós estamos vivendo. E a glorificação, ela ocorrerá quando Jesus voltar. Aqueles que descansam no pó da terra, que descansaram no Senhor, eles ressuscitarão com um corpo glorificado, transformado, à semelhança do corpo que Jesus tinha quando ele ressuscitou. E aqueles que estarão vivos, os justos vivos, eles serão transformados, serão glorificados, né? Então, receberão a perfeição. O envolvimento de Cristo e o dom do Espírito Santo. Somente o Criador pode compreender a obra de transformar a nossa vida. Veja que os três processos da salvação, justificação, santificação e glorificação, é Deus quem oferece, é Deus quem dá. As preciosas e muito grandes promessas de Cristo servem de penhor para que o seu divino poder complete a transformação de nosso caráter. Somente através de Cristo, o que transforma seres humanos em imagem de seu Criador, e a habitação íntima ou a participação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguns versos aqui que nós não vamos ver, por conta do tempo. Processo dinâmico. A santificação é progressiva. Através da oração, do estudo da palavra, podemos crescer constantemente no companheirismo com Deus. Esse é o processo de santificação. Envolve relacionamento com Deus, oração, estudo da palavra. Todos são aspectos primordiais para que haja um crescimento e um desenvolvimento nesse processo de relacionamento. Perfeição. O que é perfeição bíblica e como pode ela ser recebida? Perfeição humana não significa impecaminosidade. No livro de Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão do Monte,
Jesus, ele disse as seguintes palavras, no versículo 48. Ele diz: portanto, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Deus é perfeito na sua esfera, o ser infinito. Nós precisamos ser perfeitos na nossa esfera, como seres finitos. Perfeição, repito novamente, perfeição humana não significa impecaminosidade. De fato, a perfeição completa, aonde nós então seremos libertos da nossa natureza pecaminosa, ela só vai acontecer por ocasião da glorificação. Até lá, nós continuaremos com essa natureza. Natureza pecaminosa também é diferente de atos pecaminosos. Atos pecaminosos é uma coisa, natureza pecaminosa é outra. Mas os atos pecaminosos, eles são cometidos, ou eles são feitos justamente por conta dessa nossa natureza, essa velha natureza que habita em nós, da qual Cristo irá nos libertar quando Ele voltar com poder e glória nas nuvens do céu. Mas nós precisamos buscar viver uma vida de obediência a Deus. Esse é de fato o verdadeiro sentido de perfeição bíblica. Buscar viver à altura da luz que foi revelada para você na palavra de Deus. À vista de Deus, a pessoa perfeita é aquela cujo coração e a vida se encontram em plena submissão e adoração e ao serviço de Deus. Pessoas que estão crescendo constantemente em conhecimento divino e que buscam viver à altura da luz que receberam. É buscar viver, e obedecer a palavra e a vontade de Deus na nossa vida. Qual é o papel que nós, como crentes, devemos desempenhar em tudo isso? Através da habitação interior de Cristo, crescemos em maturidade espiritual. O que significa isso em termos humanos? Contínua oração é indispensável para poder viver uma vida santificada, perfeita a cada estágio de seu desenvolvimento. Nossa salvação será final e plenamente operada quando formos glorificados na ressurreição, ou quando formos transformados vivos antes de nossa transladação para o céu. Através da glorificação, Deus compartilhará com os remidos ou os redimidos sua própria glória radiante. Essa é a esperança que todos nós, como filhos de Deus, podemos antecipar. Romanos capítulo 5, verso 2. Vamos novamente ao livro de Romanos. Livro de Romanos capítulo 5, verso 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Paulo relaciona a nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo, por meio da cruz histórica e da ressurreição e do ministério celestial de Cristo. Nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. Nossa salvação futura e glorificação de nossos corpos é relacionada por Paulo com a segunda vinda de Cristo. Alguns creem incorretamente que a perfeição última que será trazida pela glorificação já se encontra à disposição do ser humano. Santificação é o processo de uma vida toda. Podemos possuir a perfeição agora, mas somente em Cristo, na nossa esfera, como seres finitos.
aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando esse corpo corruptível, ele for revestido da incorruptibilidade, e esse corpo mortal for revestido da imortalidade. Somente aí é que ocorre então uma perfeição completa. Nem os traços cristãos do caráter, nem o comportamento isento de falhas representa a base pela qual somos aceitos diante de Deus. A justiça salvadora provém do único justo, Jesus Cristo, e nos é transferida pelo Espírito Santo. Em nada podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo, podemos apenas receber. A salvação nos é oferecida, nos é imputada através dos méritos de Jesus, somente através dele. A experiência da salvação é uma dimensão passada, uma dimensão presente e uma dimensão futura. Para o passado, a justificação; para o presente, a santificação; e para o futuro, a glorificação. A salvação, ela está disponível e ela pode ser alcançada, mas não através das minhas obras, não através dos meus ou dos seus méritos, mas através dos méritos de Jesus. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos obter esse presente, esse dom, que é o dom de Deus, a salvação. E eu queria concluir lendo o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Na verdade, eu queria ler só a primeira parte desse verso, que na verdade é uma pergunta. Hebreus, capítulo 2, verso 3. O apóstolo Paulo diz assim, Hebreus 2, verso 3, só o comecinho. Ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação que nos é oferecida através dos méritos de Jesus? A salvação está disponível. Jesus, ele disse em João 10, verso 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Certa vez, quando o apóstolo Paulo estava preso e houve um grande terremoto, ele foi liberto ali das cadeias. O carcereiro, preocupado com a situação, queria tirar a sua própria vida. Depois Paulo pede para que ele não faça isso. Ele faz uma pergunta para o apóstolo Paulo: o que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salvação é o mérito de Cristo e Ele nos oferece. Fazendo menção novamente às palavras de Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação? A porta da graça está aberta, a salvação está disponível. Todos nós temos que tomar uma decisão. Qual será a sua decisão? Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-los mais uma vez a fecharem os olhos para nós em oração falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Como pecadores, nós estamos condenados a receber o salário do pecado, que é a morte. E essa morte, do qual o texto bíblico fala, é a morte eterna. Mas Jesus, Ele veio aqui a essa terra. Jesus, literalmente, tomou o nosso lugar. Ele, com seus méritos, nos justificou. Te agradecemos, Senhor, pela justificação. Vivemos hoje um processo de santificação, que é exatamente um processo
de preparação para a glorificação que ocorrerá por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que nos é oferecida. Que nós não negligenciemos tamanha salvação que nos foi ofertada. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos para o Teu reino. Queremos estar, Senhor, ao Teu lado pela eternidade. Quando Jesus finalmente voltar nas nuvens do céu. Amém. Que nós, Senhor, estejamos mortos ou ainda estejamos vivos. Que nós sejamos transformados, sejamos glorificados e possamos desfrutar da eternidade ao Teu lado. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana.